Olha, eu queria convidar a igreja a abrir a palavra de Deus no capítulo 6 do livro de Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos, capítulo 6. A Bíblia diz, no versículo 10, quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua e pura como o sol e formidável como o exército de bandeiras? Descia ao jardim das nogueiras para mirar os renovos do vale, para ver se brotavam as vides, se floresciam as romeiras. Não sei como. Imaginei-me no carro do meu nobre povo. Volta, volta, ó Sunamita. Volta, volta para que te contemplemos. Porque quereis contemplar a Sulamita na dança de Maanaim? Quão formosos são os teus pés, os teus passos dados de sandálias, ó filhas de príncipes. Amém. Nós estamos num momento espiritual tremendo a respeito da igreja aqui na terra. Quando Paulo diz que o arrebatamento é só para aqueles que têm vida em Cristo. Aqueles que morreram em Cristo são ressuscitados no arrebatamento. Aqueles que estão na terra, estão em Cristo, são transformados. E todos vamos, este remanescente, direto para o trono do nosso Pai. Só os que estão em Cristo. Isso não fala dos crentes antes de Cristo, nem depois de Cristo, mas só para os que estão em Cristo. Então, pega um povo que vai em Cristo, desde a descida do Espírito Santo até o dia do arrebatamento. E esse povo tem o nome de Igreja de Jesus. É a igreja que está em Cristo. Nesse momento, nós lemos os livros proféticos e um quarto da Bíblia é de livros proféticos. A profecia é o testemunho de Jesus Cristo. Então, nós vemos, por tudo o que lemos e aprendemos, que a igreja está no ponto de ser colhida da terra. Está na hora. Os sinais estão todos aí. Essa desordem mundial. Estão todos falando de uma ordem mundial. Estamos em plena desordem mundial, sob todos os aspectos. Se nós olharmos os valores totalmente desfeitos, respeito ficou ridículo, vergonha não existe mais, virou tabu. A decência é inoperante. Então, nós vemos que já não dá mais para permanecer aqui. E Deus está esperando mais e mais do nosso clamor. Gosto de repetir o que Deus disse para Moisés. Deus falou 3 verbos tremendos para Moisés. Ele diz: Moisés, eu vi a aflição do meu povo Israel. Vi. Quanto tempo Deus ficou vendo, eu não sei. Ele disse: eu vi. Eu ouvi o seu clamor. Eu desci para tirá-los da terra do Egito, da casa da escravidão, e levá-los a uma terra que mana leite e mel. Deus ficou vendo. Enquanto o povo não começou a clamar, ele não desceu. Talvez é o que está acontecendo conosco. Nós precisamos começar a clamar, porque Deus não é intruso.
Deus quer ser chamado, Deus quer ser convidado, Deus quer ser desejado. E é exatamente neste momento que nós percebemos na terra uma igreja indiferente, uma noiva morna, uma noiva que não sente saudade do noivo, parece que não sente vontade de estar com ele, uma noiva que não o deseja. Então nós precisamos, como igreja, acordar, levantar. A Bíblia diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Aqui nós vemos, quando Jesus Cristo diz: eu edificarei a minha igreja. Eu, minha igreja. Então Jesus Cristo tem uma igreja aqui na terra, sim. A igreja dele, ele edifica. E como é que ele edifica? Para que serve a profecia? Para consolar, mas também para edificar e para exortar. E ele edifica através da sua palavra. Aqui nós temos um momento, conhecemos a história de Cantares. Cantares é um livro poético. Nós sabemos que Salomão escreveu 5.005 cânticos, está lá em 1 de Reis, no capítulo 4, versículo 32. Mas este é o canto do amor, do noivo pela noiva. O noivo representa Jesus Cristo, a noiva é a igreja. E no capítulo 6, ele diz abertamente para ela, o coro, que são conhecidos como as filhas de Jerusalém, dizem, quando olham para a igreja, depois que ele diz, 60 são as rainhas, 80 as concubinas, as virgens sem número, mas uma só é a minha pomba, a minha imaculada. De sua mãe a única, a preferida daquela que lhe deu a luz. Viram-na as donzelas e lhe chamaram ditosa. Viram-na as rainhas e as concubinas e as louvaram. Fica muito claro que existem tantas comunidades que podem até ter o nome de Igreja de Jesus, mas uma só é a Igreja de Jesus, espiritualmente inconfundível. Do ponto de vista espiritual, os anjos que são espírito reconhecem. Os demônios que são espíritos também reconhecem. Um dia Jesus diz que o homem plantou boa semente no seu campo, mas à noite veio o inimigo e plantou semente má. Quando começou a brotar, os trabalhadores disseram para o dono da plantação: olha, nós plantamos só trigo, mas agora começa a aparecer joio. Nós vamos tirar o joio. Ele disse: não, deixa crescer junto. Na hora da ceifa, na hora da colheita, o trigo será tirado para o celeiro, o joio para o fogo. Nós sabemos que o trigo são os filhos de Deus, o joio são os filhos do maligno, os ceifeiros são os anjos. E a ceifa é a consumação. Todo aquele que planta, ele espera a época da colheita. Então Deus está esperando o dia da colheita, e aqueles que parecem igreja, mas não são,
não serão confundidos com a igreja de Jesus Cristo. Nós podemos pensar bem nisso, porque eu me lembro, eu nasci no norte do Brasil e cresci no Nordeste. Para mim, uma plantação de trigo era uma coisa assim maravilhosa. Eu nunca tinha visto. Como eu cheguei na Europa, eu vi plantação de maçã, tirar maçã do pé. Para mim, é uma maravilha. Talvez para eles, pegar uma manga do pé, uma coisa tão comum para mim. E eu me lembro de uma vez, nós atravessamos do norte do Iraque, primeira cidade da Síria, Qamishli. Aí nós, enquanto meu marido estava numa reunião lá, com os outros engenheiros, eu estava com as crianças, olhei assim, uma plantação de trigo, fiquei impressionada. Sabe o que é? Caipira. Nunca tinha visto. Fiquei impressionada. Aí eu perguntei para o motorista, que ele era israelense, Mr. Salem, e eu disse para ele, mas ele era cristão. Eu disse para ele, eu gosto de ver plantação de trigo. Eu me lembro de uma parábola de Jesus sobre o trigo e o joio. Eu disse para ele, tem joio aqui? Ele disse, tem. Com certeza. E ele me disse, onde tem trigo, tem joio. Aquilo dali para mim não fez nada na hora, que minha conversão veio depois, porque naquela época eu era só crente. Depois eu passei a ser filha de Deus. Filha de Deus. Eu era aquela crente, eu nasci crente. Não bebo, não fumo, não uso biquíni, esses negócios. Sou crente. Depois veio a minha conversão, né? Aprendi que Adão não bebeu nem fumou, né? Eu disse para ele, como é que o senhor me leva ali? Eu quero saber a diferença do joio para o trigo. Ele disse, não precisa não, irmã. Oi, irmã, precisa não, madame, ele chama madame. Quando bateu o vento, o trigo deita todinho, o joio fica durinho assim para cima. Eu fiquei lá, observando, esperando o vento, desejando o vento. E quando enfim o vento bateu, foi quando o carro saiu. E tem umas hastes que ficam durinhas para cima. Depois da minha conversão, eu vim entender como o joio se parece com trigo. Mas como na presença do Espírito, o Filho de Deus se quebranta. E aquele que não é de Deus fica de coração duro. Então existem muitas comunidades parecidas com a igreja de Jesus. Mas ele diz, 60 são as rainhas, 80 as concubinas, as virgens aos milhares, mas uma só é a minha pomba, a minha imaculada. De sua mãe, a única, a predileta daquela que lhe deu a luz. Viram-na as donzelas e lhe chamaram ditosa. Viram-na as rainhas e as concubinas e a louvaram. A igreja de Jesus Cristo, a noiva de Jesus Cristo, aquela que vai se assentar com ele no trono na eternidade, é uma só. Por isso ele diz, eu edificarei a minha igreja, não é a dos outros. O que eu quero dizer para você hoje, que quando ele diz isso, o coro responde, quem é essa que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército de bandeiras? Gente, que designação para a igreja. Ela aparece como a alva do dia. Você
pode imaginar, quando o dia começa a nascer, ainda está escuro. As folhas estão molhadas do orvalho da noite. Os pássaros começam a cantar. Os bichinhos começam a aparecer pela terra. As formigas saem das suas tocas. Mas vem o sol e vai brilhando e manda a noite embora. Tem um versículo em Provérbios que ele diz: a vereda do justo é como a luz da manhã, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Porque a luz da manhã, ela vai crescendo até que chega o meio-dia. Então ele diz: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua? Por que a igreja é comparada com a lua? Porque a lua é um satélite, é, na realidade, o satélite da Terra. A lua não tem luz própria. Ela brilha na escuridão da noite com a luz que ela captou do sol durante o dia. Então, ela capta a luz do sol e de noite ela está cheia de luz para iluminar a noite. Assim é a igreja. A igreja não tem luz própria. A igreja recebe a luz que vem do sol da justiça, que é Jesus. E a igreja brilha na escuridão do mundo com a luz que recebeu do sol da justiça. Jesus Cristo é chamado do sol da justiça no Antigo Testamento. No livro da profecia do profeta Malaquias, ele fala do sol da justiça, que é Jesus, do anjo da aliança, que é João Batista, e no Novo Testamento Jesus Cristo é chamado, ele diz: eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. E aqui mais vem, pura como o sol, porque o sol é luz pura. É uma estrela de quinta grandeza, mas é a estrela que Deus deu para o planeta dos homens, para iluminar, para aquecer, para trazer energia. Formidável, como um exército de bandeiras. Na nossa língua, a palavra formidável foi mudando um pouquinho. Quando nós falamos formidável, vemos uma coisa bonita, mas na raiz, formidável é algo que espanta, não pela feiura, mas pela beleza. É tão lindo que espanta, que causa pavor. Vocês podem imaginar o exército americano entrando no Iraque, na cidade de Basra, extremo sul do Iraque, fronteira com Kuwait, quando a infantaria entra com os seus canhões, os seus tanques de guerra, e lá em cima os aviões chegando. Vocês imaginam como aquele povo tremia de ver aquele poder invadindo o sul do Iraque? Era uma cena formidável. É assim que eles querem dizer que é a presença da igreja na terra. Meus irmãos, nós não entendemos o pavor que o inferno tem de nós. Porque nós temos uma marca espiritual. Nós não vemos, mas essa marca é espiritual. E os demônios são espíritos e eles vêm. Primeiro, onde você chega, você é filho de Deus, você tem um carimbo de propriedade. Você tem a autoridade. Você tem o poder que já veio pelo Espírito Santo. E Jesus diz: recebereis
poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Você já tem o poder. Às vezes você está dormindo. Ainda não se conscientizou. Mas os demônios sabem bem quem você é. Por isso, muitas vezes eles tentam para saber se você já acordou para isso. Se não acordou, eles fazem uma festa. Abra o olho. Fique vivo. Você é filho de Deus, mas será que eu sou? Não se rendeu a Jesus? Quem inventou essa história de você ser filho de Deus não foi você, não. Jesus Cristo diz aqui, ei, não fostes vós quem me escolhestes a mim. Não, 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 não. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e dei fruto e vosso fruto permaneça. O que é que eu vou fazer se ele me escolheu? Aceitar. Somos pecadores, mas não precisamos ser tão burros. Já que ele me escolheu, estou aqui, Senhor, eis-me aqui todinho. Tem outra coisa. Se ele me escolheu, ele inventou isso e ele é fiel a si mesmo. Portanto, vamos trabalhar nessa direção. Ele me escolheu, eu sou igreja. Então aqui, nós lembramos que essa mulher que representa a igreja aqui, lá no início de Cantares, ela se entrega toda. Ela se oferece toda. Ela se rende toda. Oh, beija-me com os beijos de tua boca. Não é assim? Ela se oferece. Ela diz para ele, leva-me após ti. Apressemo-nos. Ela está dizendo para ele, eu não quero saber para onde o senhor vai. Para onde o senhor for, eu vou. Leva-me após ti. Apressemo-nos. Ela diz, o rei me introduziu nas suas recâmaras. Ei, ela estava se achando maravilhosa. Mas quando ela entra nas recâmaras do rei, ela fica de frente com a santidade do rei. Fica difícil. O pastor hoje leu um trecho de Isaías 6, quando o profeta Isaías, o grande, ele diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, sentado no alto e sublime trono, e as abas de suas vestes. Ele vai descrevendo a visão que ele tem de Deus no seu trono. E ele grita, ai de mim, que sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de puros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Viram o Rei, o Senhor, o Deus dos exércitos. Ora, ele profetizava na corte do rei Uzias, mas nunca viu que tinha lábios impuros. Mas quando ele se encontra diante do Rei da eternidade, a santidade do Rei da eternidade vem sobre ele, ele vê os lábios impuros, a sujeira que tem na boca. Até essa moça, ela se achava o máximo. Oh, leva-me após ti, apressemos. Se achava o máximo. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Ai, eu sofri abuso. Eu estou toda feia. Eu fui exposta ao sol do deserto. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me botaram por guarda de vinha. A vinha, porém, que me pertence, essa eu não guardei. No instante vem um problema familiar. A mulher vê que ela está queimada do sol, toda esturricada. Ela não via antes. Quando nos entregamos a Jesus, é melhor procurar a presença dEle, para que nós possamos ver o pecado que está na nossa vida. Às vezes nos acostumamos com eles. Às vezes se tornam pecados até necessários. Nesse aqui é pequenininho. Deus não se importa. Ah, cuidado com as mentirinhas, com as desculpinhas, porque isso daí dá uma confusão.
Eu vou dizer uma coisa para você. Uma colher de veneno em 1 litro mata do mesmo jeito. Mata do mesmo jeito. E ela aqui diz assim: desci ao jardim das nogueiras, para mirar os renovos do vale, para ver se brotavam as vides, se floresciam as romeiras. Não sei como, encontrei-me no carro do meu nobre povo. Ela desceu ao jardim das nogueiras. Não sei quantos de vocês já viram o jardim das nogueiras. Eu já vi um no interior do Paraná. Eu não vi nada bonito ali. Uma porção de árvores. Árvores grandes, tronco assim todo atrapalhado. Mas embaixo haviam nozes que tinham caído. Nozes. Quando você pega uma noz na mão, você sabe que ali dentro tem uma castanha boa, suculenta, né? Saudável, mas você não pode botar a noz na boca. Você tem que quebrar a casca. Quando você quebra a casca, lá dentro tem a castanha boa. Ainda tem umas coisinhas que você tem que tirar, mas aí você se delicia. Tem que abrir a noz. Quando você abre a palavra de Deus, você pede o Espírito Santo e ele quebra a noz para você. O jardim da nogueira é o lugar da meditação, é o lugar onde você para buscar o conteúdo da palavra. Qualquer pessoa pode ler a Bíblia, mas o Espírito abre a palavra para os filhos de Deus. Ele abre. Se você não gastar tempo com a palavra, a noz não será aberta para você. E quando ela vai para mirar o renovo do vale, por quê? Eu posso pregar o mesmo trecho 50 vezes. Cada vez que eu leio, vem algo novo. A palavra, a mensagem, ela se renova de acordo com a minha necessidade, de acordo com a necessidade da igreja onde eu vou pregar. O Espírito traz coisas novas, uma palavra nova. Ele me ilumina para que eu veja o que tem de novo ali. Então eu desço com a minha Bíblia, eu fico num lugar, é o jardim da nogueira, está tudo fechado. Eu oro, eu quero mirar o renovo, porque eu conheço, graças a Deus, eu já li a Bíblia quantas vezes. Na minha idade, eu já não leio outra coisa há muito tempo. Agora, ainda tem nós, lógico. Eu sento no jardim, no lugar, e eu oro, e o Espírito Santo quebra aquela noz para mim. Vou contar só um exemplo para vocês. O primeiro salmo que nós aprendemos, normalmente é o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande, nada me faltará. O papai não era brasileiro, então a gente tinha que crescer cantando. The Lord is my shepherd, I shall not want. Era no inglês antigo mesmo, britânico. Shall not want. Isso a gente dizia desde pequena. Ora, desde pequena, há uns anos, eu tomei um ônibus em Copacabana por volta de 11 horas da manhã. Essa hora os ônibus já estão vazios. Sentei num banco só para mim, assim, nas duas cadeiras, me espalhei, botei o braço na janela, olhei para aquele sol, para aquele céu azul do rio, respirei bem fundo e disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
nada me faltará. Desde 3 anos eu dizia aquilo. Depois dos 60. Nada mesmo, nem dor, nem sofrimento, nem tristeza, nem lágrima, nem alegria, não vai faltar nada. Porque Ele é meu pastor. É Ele sendo meu pastor que quem vai andar no vale da sombra da morte sou eu. Eu tenho que crer que Ele está ali. Se eu não crer, pior para mim. Mas Ele é meu pastor. Não vai faltar nada. Não vai faltar vale da sombra da morte, viu? Não vai faltar nada, porque Ele é seu pastor. Você está vendo o que é descer o jardim da Nogueira? Para mirar os renovos. Naquele dia, o Salmo 123 foi renovado para mim, dentro da verdade. Então ela diz, descia o jardim das Nogueiras, para mirar os renovos do vale, para ver se brotavam as vides, se trazia uma palavra nova. E veio. Se floresciam as romeiras. A romã é uma fruta que ela é muito usada poeticamente pelos poetas orientais. Porque quando você abre a romã, aquelas sementinhas dela formam como se fosse um coração cortado. E desce o suco vermelho, aquelas coisas, um coração ferido. Então, quando se fala de romeira, se fala de amor. E na hora que ela desce nesse jardim da Nogueira, com a palavra de Deus, para meditação, é o lugar da meditação, onde o Espírito vai abrir a palavra para você. Você entra naquele trecho, você faz parte do grupo de Jesus, você toma um trecho do Evangelho, onde Jesus está andando no meio da multidão, entre no meio da multidão, para ver como é. Procure ouvir a voz dele falando no poeirão. Ou então, seja a fofoqueira da janela. Fica olhando, e lá vem o Nazareno com a turma dele. Olha, o que será que ele vai fazer? Mas entra no ambiente para você meditar. Você vai receber o clima. Você vai ter toda a impressão daquele momento. Isso é vida. Você precisa, você sai dali renovada. Ela diz assim, eu desci ao Jardim das Nogueiras para mirar os renovos do vale, para ver se brotavam as vides, para ver se floresciam as romeiras. Não sei como. Encontrei-me no carro do meu nobre povo. Qual é o carro do nobre povo de Israel? É a história. Você vai ler a Bíblia. Você senta com a Bíblia na mão. Você pede ao Espírito Santo. Você proclama a sua fé de que Ele está ali. E que o Pai está interessado naquele momento. E que Jesus Cristo se alegra com você, passa o braço em volta do seu ombro. E nesse ambiente, a palavra, você começa a ler e você começa a pensar lá no Éden. Você começa a pensar em Noé, no dilúvio, o povo no Egito, Moisés, rei Davi. Você começa a viajar na Bíblia. Ela disse, não sei como, imaginei-me no carro do meu nobre povo. Aí o mundo onde ela andava antes diz, volta, ó Sulamita, volta para que te contemplemos. Ela diz, por quê? Vocês querem contemplar a Sulamita na dança de Maanaim? Puxa vida. Sabe, primeira vez que esta mulher vai ser chamada de Sulamita. Até agora.
é no final do capítulo 6 e Cantares só tem 8 capítulos. Por quê? Lembram? Quando os discípulos fizeram a sua diáspora, a Bíblia diz, por causa da perseguição que foi imposta à igreja, dirigida por Paulo de Tarso, logo depois da morte de Estevão, Paulinho viu que deu certo. Eita! Agora ele foi com tudo. A Bíblia diz que todos deixaram Jerusalém, menos os apóstolos. E eles chegavam nos lugares e a única coisa que eles tinham para entregar, graças a Deus, era a palavra. Uma turma que chegou em Antioquia, da Síria, porque tem Antioquia da Pisídia, mas essa Antioquia é da Síria. Eles começaram a falar, o número de cristãos começou a crescer. A igreja em Jerusalém, os apóstolos ficaram sabendo, mandaram para lá Barnabé. Barnabé, quando viu a disposição da igreja, ele disse, eu abençoo vocês, continuem como estão, que eu tenho alguma coisa para fazer. Correu para Tarso. Chegou lá, Paulo, vem comigo. Tem um espaço para você numa comunidade de Antioquia. Porque Barnabé pediu à igreja de Jerusalém para Paulo ficar lá. Ninguém aceitou, ninguém quis. Mas ele disse, vem comigo. Paulo pegou a mochila e foi embora com Barnabé para Antioquia. Quando eles chegaram lá, dentro de um ano, Barnabé discipulando Paulo, e Paulo e Barnabé discipulando a igreja. Essa comunidade recebeu o nome pejorativo, os cristãos. Aqueles que só falam de Cristo, só pensam em Cristo, que tem a cara de Cristo. Hoje, ser chamado de cristão é até um elogio. Eu não gosto de ser chamado de evangélica. Eu digo logo, eu não sou Eva nem Angélica. Mas, o que é que eu vou fazer? Não é? Lá, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Por quê? Porque eles estavam parecendo com Cristo. Esta palavra sulamita, que o mundo está chamando essa mulher, é porque ela está parecendo com o rei. Sulamita é a versão feminina do nome Salomão. O Salomão não é o autor que eu estou falando, não é o escritor, é o rei. Ela está parecida com Jesus. Por isso ela diz, ela ficou o tempo todo na dança de Manaim. Dança de Manaim, eu não sei como é o ritmo, mas eu sei que é assim. Manaim significa acampamento duplo. Você fica aqui, você fica aqui. De um lado para o outro. Você fica, você não sabe o seu lugar. E ela ficava assim, você lembra quando você lê Cantares? Primeiro ela se entregou ao rei. Daqui a pouco ela parou. Ele disse, levanta-te, querida minha, e vem. Passou o inverno, cessou a chuva, se foi. Aparecem flores na terra. Chegou o tempo de cantar as aves. A voz da rola se ouve em nossa terra. A figueira começou a dar figo, as vides em flor exalam seu aroma. Levanta-te, querida minha, vem. Pomba minha que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo da rosa escapada, vem. Mostra-me teu rosto. Eu quero ouvir a tua voz. Ela disse, não é mais inverno, não é? Então é primavera. No inverno eu não saía porque eu tinha medo do frio. Mas agora é primavera. Então, apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos
que as nossas vidas estão em flor. Você está vendo? No inverno não dá. Na primavera tem raposinha. Depois ele vem chamar, ela diz, já lavei os pés, já botei a camisola, vou agora botar o pé no chão, e ele está batendo na porta. Quando ela resolve ir, ele já se mandou. Fica nessa luta, lá e cá, ela está num acampamento duplo, na dança de Manoim. Ela acha que tomou uma decisão por Cristo, mas não tomou. Fica assim, evangélica. Vocês sabiam que 70% da população do Rio de Janeiro é evangélica? Isso me dá uma esperança, porque 70% já ouviu a palavra. Mas olha a vida dos cariocas. Quando eu fui chamada para receber uma homenagem, porque 83% da população no Morro Dona Marta era evangélica, eu disse, irmão, olha o trabalho que a senhora fez. Eu disse, com certeza fui eu. Porque se fosse o Espírito Santo, as moças não estavam engravidando solteiras. Pronto. Mas como fui eu, ficou tudo evangélico. Em vez de fazer discípulos, eu fiz evangélicos. Você está vendo a diferença? Jesus Cristo disse, ide em meu nome e fazei discípulos. Então vamos abrir o nosso coração para isso. Ela diz, por que vocês querem contemplar a sulamita na dança de Manaim? Eu tomei posição. Eu agora não vou ficar entre o mundo e a igreja, entre o céu e a terra, entre a luz e as trevas. Eu sou de Cristo. E quando ela toma essa decisão, ele diz, quão formosos são os teus passos, dados de sandália, ou filhas de príncipe. Ele está dizendo para ela, pode ir, no meu nome, faz discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando todas as coisas que eu tenho te ensinado, e eis que eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Porque agora tu tomaste uma decisão séria por mim, no estudo da minha palavra, tu dizes isso para o mundo, tu tomaste a tua decisão, os teus pés estão calçados na preparação do Evangelho da Paz. A Bíblia diz, quão lindos são sobre os montes os pés daqueles que falam das boas novas, que dizem em Israel, o teu Deus vive. Os nossos pés estão prontos quando nós estamos calçados na preparação do Evangelho da Paz. Então nós podemos ir, porque nós temos testemunho de conversão. E o nosso testemunho não é só dizer para os outros, é viver para que do ponto de vista espiritual os demônios saibam, como os anjos também saibam. E quando nós estamos em nome de Jesus, com a verdadeira conversão, nós temos o esquadrão de Jeová de Sabaote a nosso respeito. Vocês não sabem quantos milagres acontecem na vida daquele que é comandado e indicado por Jesus. Ele diz, como ele falou para Ciro, eu vou diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, arrebentarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Tesouros. Eles estão escondidos dentro de minas escuras, em cavernas de difícil acesso. Não significa que nós não vamos ter dificuldades. Não vamos chorar. Não vamos sofrer. Porque quem cava tesouro
sofre, mas tem um empenho, crê que lá dentro daquela mina tem tesouro. Ele não tem limite. É isso que nós fazemos. Talvez por isso Jesus escolheu tantos pescadores, que o pescador ele tem capacidade de dizer, tem peixe. O mar é grande, tem peixe. E ele joga o anzol e fica lá. Uma hora vai fisgar a isca. Passa 1 hora, 2 horas, 10, ele fica lá. 1 hora, o peixe vem. Porque ele crê. Nós somos igreja de Jesus Cristo. Nós precisamos, nesse início de ano, fazer uma revisão. Como está a nossa vida? Será que nós estamos descendo ao vale das nogueiras, dando tempo para o Espírito Santo abrir a casca da noz para nós, para o Espírito Santo trazer o alimento que está ali de dentro, trazer a revelação, tirar o véu. Revelar é tirar o véu. Ele tira a casca. Por isso é o jardim das nogueiras. Para que nós possamos crescer alimentados dessa palavra. Para que nós possamos tomar posição como igreja de Cristo. Porque nós estamos no final dos tempos. Paulo, no primeiro século, ele achava que fazia parte da geração do arrebatamento. São passados 20 séculos. Nós estamos aqui esperando. O que eu desejo para você, meu irmão, minha irmã, é que você tire um tempo para fazer um inventário da sua vida. Como você tem usado o seu tempo, quanto do seu tempo você tem investido para conhecer a Jesus, para receber do Espírito Santo que veio para você. Como é que você está fazendo? Quanto tempo de leitura diária você tem? Ou se você tem, por uma questão de consciência, aqueles minutinhos só de oração para agradecer o almoço e agradecer o dia. Como está a sua vida? Se você não consegue ficar falando com seu Pai do céu 5 minutos, como vai ser na eternidade que você vai estar com Ele o tempo todo? Ore, peça, para que seu coração queime de saudade, para que Ele traga um fogo tão tremendo em você, que incendiado por Cristo, você busque as coisas do reino com maior precisão. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.